Palavra da célula do dia 14 de outubro de 2014. Vivendo pela fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nessas próximas 4 semanas, nós vamos falar da fé. Mas muito mais do que apenas um conceito de fé, nós vamos aprender a viver pela fé. E por isso, pela fé, nós vamos orar. Orar para que Deus nos revele a sua palavra, para que nós venhamos colocá-la no nosso coração, para não pecar contra Ele, para ser luz para os nossos pés e para que nós venhamos viver a nossa fé. Não só entender a fé, não só achar que tenho fé porque vou num lugar, porque tem uma religião ou uma igreja, mas muito mais do que isso, caminhar, viver pela fé. Pai, no nome de Jesus, nós te oramos, Senhor, para que o Senhor venha fazer a tua vontade em nós, para que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, para que nós não venhamos endurecer nosso coração, mas para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Colocar a tua lei, a tua palavra no nosso coração, suscitar um povo segundo o teu coração, com teu espírito, para viver pela fé, para ser chamado de teus filhos. Quer sejamos judeus, quer sejamos não judeus, gentios. Por isso nos ajuda e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. O que é a fé para você? A fé para você pode ser uma igreja. A fé para você pode ser uma religião. A fé para você pode ser uma imagem. A fé para você pode ser um pensamento positivo. Pense, o que é a fé para você? Mas eu digo para você que fé é muito mais do que um conceito, como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é muito mais do que isso. Fé é algo que se vive. Porque aquele que crê em Cristo é justificado aos olhos de Deus, e aquele que crê vive de fé em fé, todos os dias, em todos os lugares. Fé é muito mais do que uma religião, do que uma igreja, que passam, que decepcionam, que separam as pessoas, que dizem esses são melhor do que esses. Fé é muito mais do que isso. O Evangelho de Cristo, o crer nesse Evangelho e na sua mensagem, é o que nos capacita com poder de Deus para sermos salvos. E Ele não exclui ninguém, é para todos. Se cremos, se temos fé, não temos fé e não cremos apenas dentro da igreja, da escola dominical, da célula, cantando louvor. Cremos em todo o tempo e por isso vivemos da fé. Vejamos então, de acordo com a palavra de Deus, o que a fé realiza no nosso dia a dia. A primeira coisa que a fé realiza no nosso dia a dia, que nos faz viver pela fé, é que a fé nos salva da vida de pecado. Acompanhe comigo o texto de Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Ele vos deu, estando vós nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus, Ele nos deu vida. A fé nos transforma. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Andávamos segundo a nossa própria vontade, no nosso próprio egoísmo, fazendo todo tipo de vontade da carne. Impureza, idolatria, avareza, roubo, bebedice, maledicência, covardia, assassinato, feitiçaria, ira, dissensões, facções, heresias, porfias, ciúmes, pelejas, glutonarias, brigas e tantas coisas más. Então, os espíritos malignos agiam em nós para satisfazer todo esse nosso próprio desejo, todo o nosso egocentrismo. Porém, por causa do infinito amor de Deus, através de Cristo Jesus e da obra de Jesus na cruz do Calvário, que Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e para nos libertar do poder do pecado, porque Jesus falou assim lá em João 8, que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas Ele disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se sois meus discípulos, conhecereis a verdade. Se permanecermos na sua palavra, conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. A fé nos muda. Nos muda da velha natureza, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. A fé em Cristo, em Jesus, não a fé nas estrelas, não a fé numa pessoa, não a fé numa religião, numa igreja, não a fé num apóstolo, num pastor, não uma fé baseada em homens e ensinamentos humanos, mas uma fé colocada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos traz a suprema graça de Deus e nos conduz para a salvação. Quando aqui no texto diz, pela graça sois salvos, do versículo 5, está nos dizendo que a salvação não é algo futuro. A sua fé não é para que você vá para o céu. Não é esse só o objetivo. Então, eu aceitaria Jesus, colocaria no meu coração e Deus me levaria para o céu. Pronto, para que eu vou ficar aqui? Não. A fé em Jesus é uma fé que nos salva. No passado. Ela já foi feita por Deus e continua nos salvando. Preste atenção, o verbo da palavra salvos, no final do versículo 5, da palavra no grego sozo, está no tempo perfeito, na voz passiva e no modo particípio. O que isso quer dizer? Indica que, primeira coisa, o tempo perfeito indica que já foi salvo, é no passado, já foi salvo, já aconteceu. Segundo, o modo passivo indica que a salvação vem totalmente de Deus. Nós não somos participantes dessa salvação. Nós não podemos nos salvar pelos nossos próprios méritos. E terceiro, o modo particípio indica que ele continua nos salvando. Não só nos salva agora. Assim como nós temos um particípio no português, indo, pedindo, batendo, ele continua nos salvando. Ou seja, Deus já nos salvou, não vai nos salvar no futuro. Ele já nos salvou e ele continua nos salvando do quê? Do poder do pecado em nós e das suas consequências. Ele perdoa nosso pecado, nos liberta da prática do pecado, da vida do pecado e nos cura. Cura o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós temos paz para com Deus e por isso nós recebemos uma paz que excede todo entendimento, porque não há mais condenação em nós.
Nós sentimos isso na nossa alma. Mas também Jesus quer curar o nosso corpo. Por quê? Porque a fé nos cura e nos salva por completo. Não sendo uma salvação futura. Só para ir para o céu, não. Se você é salvo para ir para o céu, você é salvo agora. E Deus vai continuar te salvando e fazendo essa obra da salvação todo dia pela graça. O verbo indica uma salvação no passado que continua no presente. No dia que você aceitou Jesus, você foi salvo. Salvo de você mesmo, salvo do seu egoísmo, salvo do poder do pecado na sua vida, do seu vício, de todo mal. Você já foi salvo. E agora Ele continua te salvando. Até que você chegue no fim e vá para o céu. Mas começa agora. Ele quer curar o seu corpo, Ele quer curar sua alma, Ele quer curar seu espírito. Amém? É a fé que nos salva da vida do pecado. Se você continua vivendo em pecado, você não tem fé. A Bíblia diz assim, em Tiago, credes que existe só um Deus? Até os demônios creem e tremem. Então a fé transforma a nossa vida. Se a minha fé é verdadeira, eu coloco ela, assim como eu pego uma nota, pegue uma nota aí, uma nota de R$1, R$2, 5, 10, 20, 50 ou 100. Coloque ela contra a luz. Como que você vai saber se ela é verdadeira? Porque ela tem uma marca d'água. Então, se colocar a sua vida contra a luz de Jesus, que brilha no mundo, como que você está? Você já é uma nova criatura? Não vive mais na prática do pecado, mas agora é guiado pelo Espírito Santo? Depois de nos salvarmos, uma fé que nós vivemos, que faz nós vivermos pela fé, porque o justo viverá pela fé. A fé nos salva para vivermos fazendo boas obras. Continua o texto de Efésios, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A fé nos salvou, continua nos salvando, como nós vimos no versículo 5. Mas a palavra usada aqui no versículo 8, os salvos, é o mesmo do versículo 5. Reforçado agora pelo contexto dos versículos 8 ao 10. Claramente indicando que nós somos salvos unicamente através de Deus, do presente de Deus, do dom de Deus, da obra de Deus, da sua graça, de Jesus ter morrido na cruz por nós, pagado o preço. Essa graça, essa salvação nos alcança através da fé, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tudo isso para continuar nos deixando livre do poder, da prática, da influência do pecado e para, não só isso, produzir bons frutos. Jesus falou em Mateus 12:33, conhecereis a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, e nem uma árvore ruim produzir fruto bom. Meu irmão, o que nos comprova que nós somos salvos são as boas obras. O verbo preparou, do versículo 10, que diz assim, porque somos feitura dele, somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, uma nova criatura, agora a imagem de Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, o verbo preparou, do grego proetoimazo,
Está no tempo auristo, na voz ativa, no tempo indicativo. Preste atenção, o sujeito da frase é Deus. Quem preparou as boas obras é Deus. De antemão, para que nós andássemos nela. Nós não vamos nos gloriar nas boas obras, porque é Deus que preparou para nós fazermos, porque Ele nos salvou. É a obra, o sujeito, a ação vem de Deus. Mas o tempo auristo da palavra indica que não tem o correspondente no português. Indica o passado, o presente e o futuro. Ou seja, as boas obras virão sempre. Ele preparou essas boas obras para que eu e você venhamos praticar em todo o tempo. A voz ativa indica que Deus é quem nos faz realizar essas obras. E o modo indicativo indica que é um fato que aconteceu, que está acontecendo ou que acontecerá, sem dúvida. Se formos salvos realmente, a fé nos salva para sermos a luz do mundo e o sal do mundo. Para sermos o reino dos céus aqui na terra. Para trazermos o reino de Deus aqui na terra. Sem injustiça, sem indiferença, sem egoísmo. Você não tem Deus para colocar num cofrinho só para você e para ficar apontando o dedo para os outros que são pecadores. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus veio para quê? Para os pecadores. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E se agora Jesus vive em você pela fé, você é Jesus aqui na terra, você é o pequeno Cristo aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Com amor incondicional, com a prática da fé, na vida diária. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nós fomos criados novas criaturas em Cristo, o velho homem já morreu, para que nós venhamos realizar essas boas obras aqui na terra. Deus preparou, não tem desculpa. Não podemos dar desculpa. Nós fomos criados agora à imagem de Cristo. Jesus já enviou o Espírito Santo para que nós venhamos dar fruto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A fé nos livra da condenação futura no tribunal de Cristo. Saberemos se a nossa fé é verdadeira, porque fomos salvos e estamos sendo salvos da prática do pecado e agora pela fé realizamos boas obras para glorificar a Deus. Por isso vivemos de fé em fé. Vivemos pela fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, pois está escrito, o justo viverá pela fé. Você é salvo pela fé, meu irmão. Você é bom pela fé em Jesus. Você foi justificado por Deus em Jesus, tanto judeu quanto grego. Nós que não somos judeus, nós somos salvos em Deus, através de Jesus, através do poder de Deus, da capacidade de Deus em Jesus Cristo, da sua graça, para que nós venhamos fazer boas obras. Aplicação prática: fé sem obras é morta. Leia agora, depois que nós terminarmos aqui esse vídeo, leia Tiago 2, do 14 ao 26. Leia Hebreus 11. E veja que a fé é algo visível em nossa vida, pelo que fazemos, pelo que falamos, praticamos e andamos. A fé não está desconectada da vida diária. A fé não é algo que você vive só lá dentro da igreja e depois nos outros dias da semana faz tudo de errado. Não, isso não é fé. Isso é religião. Agora Deus não veio falar de religião, mas veio falar de fé. Jesus falou, tende fé em Deus, tende fé em mim. Será que a nossa fé tem mudado a realidade da qual vivemos? Se não, se a resposta for não, será então que a nossa fé é verdadeira? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos perdão. Pedimos perdão porque muitas vezes vivemos uma religião, um clube santo que fica fechado na igreja, que acha que é tudo muito bom, muito bonito ali dentro, mas quando sai das quatro paredes da igreja, não vive aquilo que ouviu. Não vive aquilo que fala. E por isso nós não temos fé.
Por isso, Pai, nos perdoe e nos ajude a ter uma fé verdadeira, de viver em fé, dentro e fora da igreja, em todos os lugares, a começar dentro das nossas casas, fazendo bem para as nossas esposas, e das esposas para com os maridos, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, para com também os vizinhos, para com também os parentes, para também, Senhor, no nosso trabalho, no trânsito, aonde quer que nós estejamos, Senhor, que nós venhamos viver essa fé verdadeira, nós venhamos compartilhar essa fé e falarmos do Teu infinito amor em Cristo Jesus. Pai, nos ensina a ter essa fé, a vivermos de fé em fé e a fazermos a Tua vontade aqui na terra, Pai. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Que nós venhamos, meu irmão, minha irmã, viver realmente pela fé. No nome de Jesus.